Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um culto. Que bom que você está aqui conosco. Eu não sei como você está, eu não sei onde você está, mas eu espero que você saiba que o nosso Deus, soberano Deus, está presente na sua vida. Vamos louvá-lo? Saber disso, Senhor. Ajuda-nos a lembrarmos disso cada dia de nossas vidas. Abençoa nosso tempo aqui como culto, como igreja tua, e abençoa a vida de cada um que está nos assistindo, Pai. Nós te louvamos e oramos no nome do seu Filho amado. Amém.
Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz. No capítulo 13 de Marcos, falando um pouquinho sobre o fim dos tempos. Lá é dito que nós que confessamos a Cristo como nosso Senhor, sofreremos algumas perseguições. E uma das maiores dificuldades que teremos será com relação à nossa fidelidade a Deus. Sendo assim, nós devemos nos atentar às Escrituras Sagradas, porque sem conhecê-las nós não teremos como vigiar ou ficar atento àquilo que irá de encontro à palavra, que irá de encontro à nossa fé. Então, vamos orar um pouco com relação a isso. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, por mais um dia, Pai. Ó Deus, tua palavra nos diz que nós cristãos sofreremos algumas perseguições, Senhor, no fim dos tempos, ó Pai. Nos ajuda, Deus, a nos debruçarmos sobre as Escrituras e buscarmos conhecê-la cada vez mais, Senhor, para quando ideias ou filosofias ou qualquer outra coisa, Deus, vá de encontro à Tua palavra, ó Deus, estejamos aptos, Senhor, a permanecermos firmes, ó Pai, e assim continuarmos fiéis a Ti, Senhor. Que nosso conhecimento das Escrituras seja tão somente para adorá-lo, ó Deus, e glorificar o Teu nome através de nossas vidas, Pai. Nos ajuda, ó Deus, coloca, Pai, pessoas nas nossas vidas para que nos auxiliem nessa caminhada de entender mais e melhor da Tua palavra, Deus. É por isso que eu te oro, Pai, em nome de Jesus, amém. Descansar.
Boa noite. Quando a pandemia alcançou o Brasil, eu fui incentivado a pesquisar sobre ela, sobre as consequências que ela já havia causado em outros países e como nós, como igreja, deveríamos reagir. Minha primeira impressão, na época, era que somente em junho, mês passado, eu teria melhores condições de rever a posição que havia tomado junto com outros irmãos, de não nos encontrarmos presencialmente. Junho chegou e até passou. E apesar da nossa cidade, Paulo Afonso, ficar no impasse entre o que abrir, o que fechar, quando abrir e quando fechar, minha nova percepção é que será muito difícil, isso não significa impossível, que voltemos a nos reunir como antes sem a disponibilidade da vacina. Por quê? A principal razão tem a ver com as crianças. Várias de nossas famílias têm crianças de 2 a 10 anos. Será muito difícil contê-las conforme as recomendações. E as famílias que não possuem crianças são famílias que possuem pessoas com mais de 60 anos, o grupo com mais risco de morte segundo as pesquisas. Quem diria que teríamos um ano assim, tão atípico? Ainda assim, eu louvo ao Senhor por tudo que nós, como um grupo de cristãos, temos feito em prol do reino de Deus com a graça dele. Tenho escutado como alguns de nós nunca cresceram tanto no seu relacionamento com Deus e com a sua família, como agora. Temos tido a oportunidade de ajudar alguns grupos de pessoas carentes. Alguns de nós têm sido instrumentos de Deus para apoiar pessoas que têm necessitado de apoio emocional. Muitos de nós têm estudado as Escrituras de forma sistemática e diariamente. Alguns de nós têm levado a esperança de Deus para lugares que poucos têm acesso. Como é gostoso fazer parte disso. Mas há também oposição. O diabo, o mundo e a nossa natureza pecaminosa não querem o que Deus quer. E como indivíduos e como igreja, nós temos uma missão. Mas há inimigos que não querem que cumpramos a razão pela qual existimos, que não querem que cumpramos a razão pela qual fomos chamados por Deus, pregar o Evangelho a todas as pessoas. Semelhantemente, Jesus teve oposição, ele teve inimigo,
o diabo e o mundo estão entremeados no capítulo 12 de Marcos, quando vimos diferentes grupos de pessoas trabalharem para calar Jesus e até para matar Jesus. No versículo 12 do capítulo 12 foram os fariseus e os herodianos. No versículo 18 foram os saduceus. No versículo 38, Jesus diz para tomar cuidado com os mestres da lei. Enquanto no capítulo 12 se deu no ambiente do templo, esse prédio que havia se tornado um símbolo de heresia, um símbolo herético, o capítulo 13 afirma que Jesus saía desse local em direção ao Monte das Oliveiras e logo no começo desse trajeto, um de seus discípulos olha para o templo e lhe questiona. Mestre, olha mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Isso me lembra de um pastor que, ao passar de carro por uma das principais avenidas lá de João Pessoa, na Paraíba, viu ali um prédio enorme de uma seita cristã e fez um comentário. Rapaz, que igreja enorme, que construção magnífica. Quão fácil é nos esquecermos que a beleza de uma igreja não está na construção de um edifício que possui uma cruz na frente ou um sino numa torre. A beleza de uma igreja se encontra na fidelidade à Escritura das pessoas que creram em Jesus e ali se encontram para adorar a Deus, para celebrar e desfrutar da ceia do Senhor e desenvolver um relacionamento de irmandade uns com os outros. E saber disso não significa que eu também não fique impressionado com a arquitetura de algumas construções religiosas. Dá uma olhadinha nessas aí ligadas à cristandade. A Catedral de São Basílio, que fica na Rússia. A Catedral de Milão, na Itália. O Templo da Família Sagrada, na Espanha. Eu nunca estive pessoalmente em um desses lugares. E sem querer aqui comparar qual é o mais belo, eu confesso ter gostado muito de conhecer as igrejas históricas que nós temos na região de Ouro Preto, em Minas Gerais. Eu também estive na igreja de St. Peter's, em Nova York, na Páscoa de 2002, e lá tem um órgão de tubo muito bonito. Eu gosto de ver programas na TV que falam sobre construções, desde casas em árvores até arranha-céus. Você se impressiona com essas construções? Olha o que Joséfos, um historiador do primeiro século judeu, escreveu sobre o templo. Esse mesmo que um dos discípulos de Jesus disse ser uma construção magnífica. Agora, a face externa do templo em sua frente não devia nada em surpreender a mente ou os olhos dos homens, pois estava toda coberta de placas de ouro de grande peso e no primeiro nascer do sol refletia um esplendor muito impetuoso. Aqueles que olhavam precisavam desviar seus olhos como fariam com os raios do sol. Mas este templo parecia, para estranhos, quando estavam à distância, como uma montanha coberta de neve. Quanto às partes que não eram douradas, eram extremamente brancas. De suas pedras, algumas delas tinham 20 metros de comprimento, 2,5 de altura e quase 3 de largura. É pouco provável que essa construção também não chamasse a minha atenção se eu tivesse vivido na época que ela existia. Mas Jesus tinha um recado para o seu discípulo observador. Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Marcos 13, capítulo 2. A palavra vendo aqui no nosso versículo, ela significa olhar com percepção, olhar considerando. Não é um mero olhar ou um mero ver. É como se Jesus chamasse a atenção para se ver além da parte física daquele lugar. Você está olhando bem para tudo isso, discípulo? Pois bem, não vai sobrar uma pedra em cima da outra aqui. E esse templo vai ruir e com ele toda essa falsa religiosidade. Ouvir aquilo era difícil. Como assim? O centro religioso judeu ia ser destruído?
O lugar onde o povo adora a Deus vai desmoronar com essas pedras enormes. Não pode ser. Fato é que toda a beleza externa era um contraste com a podridão interna, hipocrisia, corrupção e especialmente incredulidade. Então, Jesus continua o seu percurso até chegar no Monte das Oliveiras e lá ele se assenta, olhando em direção ao templo. E ele recebe a seguinte pergunta de forma privada de 4 dos seus apóstolos, de seus discípulos, de Pedro, de Tiago, de João e André. Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Essas perguntas, elas formam o palco para um dos trechos mais difíceis de se entender do Evangelho de Marcos. Seguramente precisamos orar e pedir por sabedoria. E eu te convido a fazer isso comigo agora. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de abrir a Tua Palavra, ainda que virtualmente, mas para aprender dela, para conhecer o Senhor e, consequentemente, nos conhecermos. Queremos saber o que o Senhor nos ensina, porque queremos ser santos como o Senhor é santo. E estar preparados, Pai, para qualquer coisa que o Senhor nos ensine e que devemos estar atentos. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Quando eu preguei em Marcos, capítulo 10, dos versículos 1 a 12, sobre a questão do divórcio, eu disse que aquela era uma das passagens mais difíceis de se falar a respeito em nossos dias. Mas isso por causa de como a nossa sociedade hoje entende casamento e como o divórcio, infelizmente, tem sido algo tão comum até mesmo entre cristãos. Teologicamente, Marcos 13 é sem dúvida o capítulo mais difícil do Evangelho de Marcos, e lidar com os pormenores dele exigiria mais do nosso tempo, que agora eu gostaria de investir com vocês. Por isso eu quero enfatizar naquilo que eu acredito ser o ponto central desse capítulo. O saudoso teólogo e amigo Carlos Oswaldo, sobre Marcos capítulo 13, ele escreveu: essa revelação tinha o propósito didático de promover vigilância entre os discípulos à luz das perseguições e enganos que viriam antes da volta do servo. E servo aqui é uma referência a Jesus Cristo, mesma referência que nós temos no título dessa nossa série de mensagens no Evangelho de Marcos, a identidade do servo de Deus. Esse capítulo, ele fala bastante sobre eventos futuros, eu diria, tanto da perspectiva dos apóstolos de Jesus naquele tempo, como para nós hoje. Ainda assim, esse capítulo não é um tratado escatológico, um estudo detalhado sobre os eventos futuros, mas especialmente um chamado de Jesus à fidelidade diante das diversas perseguições e mentiras que assolariam e assolarão os cristãos. Até aqui, nós vimos a predição de Jesus sobre o templo, esses primeiros versículos do capítulo 13. Essa construção, apesar de sua eminência, de sua importância, de sua grandiosidade, realmente foi a ruína no ano de 70, quando o comandante Tito ordenou que seus soldados romanos demolissem toda a cidade de Jerusalém e nivelassem seus prédios ao chão. A predição de Jesus sobre o templo levou Pedro, Tiago, João e André, como nós já vimos, a se preocuparem. E essa preocupação foi manifestada naquelas duas perguntas. De novo, quando acontecerão essas coisas? E qual sinal indicará que essas coisas estão prestes a se cumprir? As perguntas desses discípulos, e talvez seja uma só pergunta dividida em duas partes, indicam que os discípulos associaram a destruição do templo com o fim dos tempos. E eu digo isso por causa dessa última palavra do versículo, cumprir. Ela, em grego, ela denota o fim de uma presente era, a consumação de um período.
E quando os discípulos dizem essas coisas, eles têm em mente tanto a profecia de Jesus, quanto o julgamento de Deus associado à profecia. E percebam que a pergunta que eles fizeram mostra tanto a preocupação deles sobre esse tema, quanto a fé que tinham na palavra de Jesus. Parte do que torna difícil a nossa compreensão do que acontece aqui, e até mesmo do ensino que se segue nos próximos versículos de Jesus, é a falta de uma compreensão mais aprofundada das profecias do Antigo Testamento. Esses homens, judeus, quando ouviram Jesus dizer sobre a destruição do templo, eles tinham em mente aquilo que os profetas da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, disseram. Para eles, a destruição do templo estava associada com a inauguração do reino messiânico, quando o Messias se assentaria em seu trono e reinaria sobre Israel, com influência sobre o mundo todo. Fato é que isso ainda acontecerá. Quando Jesus veio há cerca de 2000 anos, ele inaugurou o seu reino, mas não estabeleceu de forma como os profetas disseram. Pelo menos, não ainda. Ele virá outra vez e quando vier, não será para ser crucificado, mas para plenamente reinar e consolidar o seu reino na terra. Mas com a informação que agora os discípulos tinham, dúvidas surgiram. Quais eram suas dúvidas? Exatamente essas duas que já vimos. Quando essas coisas aconteceriam? Que sinal, que algo palpável, visível, acompanharia ou indicaria o cumprimento dessa profecia? Mantenha essas duas perguntas no seu radar. E para mantê-las, de novo elas aqui, quando essas coisas aconteceriam? Qual sinal indicaria o cumprimento dessa profecia? Vejamos como Jesus respondeu. Aliás, essa é a resposta mais longa que ele deu sobre qualquer pergunta que havia sido feita para ele. E nessa primeira parte da resposta, dos versículos 5 a 8, Jesus ele apresenta acontecimentos futuros de escopo internacional. Veja, virão pessoas dizendo ser Jesus, enganando vários homens e mulheres. Se escutará sobre guerras, ainda que nós não devemos ter medo disso. Países, nações, elas lutarão entre si. Catástrofes naturais como terremotos acontecerão no mundo todo. A fome angustiará muitos. E o que Jesus diz para Pedro, Tiago, João e André sobre como lidar com isso? Que resposta ele dá que servia para eles e também serve para nós? Nesse trecho, nessa resposta de Jesus às perguntas dos discípulos, Jesus usa os verbos no modo imperativo 19 vezes. O que isso significa? Que para lidarmos com esses acontecimentos futuros, precisamos conhecer as ordens, os imperativos de Jesus. E conhecer essas ordens é o pré-requisito para então obedecermos às ordens de Jesus. Nós não temos como obedecer se não conhecemos as ordens. Nós somente conseguiremos perseverar contra desafios futuros, desafios esses que em certa medida já acontecem agora, se ficarmos atentos. Não foi por menos que Jesus disse no versículo 23, por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Fique atento com o quê? Com as ordens que o Senhor Jesus já deu, com as orientações que Ele já deu, com as descrições que Ele já fez. Em suma, fique atento com a palavra dele, com aquilo que o Senhor Jesus nos ensina. Virão pessoas se fazer de Jesus? Hoje temos pessoas que fazem isso. Quando alguém diz, o Senhor disse, mas o Senhor não disse, essa pessoa ela está agindo com um transtorno de divindade, como se ela fosse Deus, querendo que as pessoas façam como e o que ela diz. Fique atento.
Hoje, escutamos sobre guerras. Se você acha que não, dê uma olhada nas cenas que descrevem toda essa situação atual nos Estados Unidos no que tange o tema racismo. Fique atento. Temos países lutando contra outros países, não acredita? Em setembro de 2018, a Folha de São Paulo ela publicou um artigo. Veja quais são os principais conflitos em andamento no mundo. O artigo ele falava da Coreia do Sul e da Coreia do Norte, da Rússia e da Ucrânia, ainda por disputa territorial, de Israel e da Palestina, da Índia com o Paquistão. Fique atento. Com alguma frequência, nós escutamos sobre terremotos em algum lugar do mundo. Recentemente, ouvimos sobre a nuvem de gafanhotos que passava ali, ou passava pelas fronteiras do Brasil. Ouvi diversas pessoas falando sobre esses acontecimentos, ou sobre esse especificamente, como se fosse um sinal dos últimos tempos. Será? Será que a fome que avassala vidas em países com IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano baixo ou mais baixo, é um sinal dos últimos tempos? Fique atento. Fique atento à palavra de Jesus. Porque no versículo 19, ele diz: porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve, desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. As catástrofes, como descritas por Jesus, elas são distintas, elas são pesadas, elas são únicas. Fique atento, porque essas coisas que acontecerão no futuro de forma inigualável, mas em certa medida já acontece hoje, são apenas o início das dores. Fique atento, porque toda essa história, por mais terrível que pareça, faz parte do plano soberano de Deus. Um Deus que não é somente soberano, caso contrário ele poderia ser um carrasco, mas um Deus que além de soberano, é amoroso, é bondoso, é zeloso, é misericordioso. E é até por isso que crentes em Jesus não precisam ter medo. Tenha certeza disso. Ele nunca se esquecerá de você. Aliás, você nunca se esqueça. Foi por causa do seu e do meu pecado que Jesus morreu. E Jesus fez isso voluntariamente por nós. O sacrifício do Pai foi ter de enviar seu Filho unigênito, sem culpa, santo e digno de toda honra, para morrer por nós, culpados, imorais e indignos de qualquer alegria. Estes eventos futuros vão acontecer independente do que eu e você façamos. Não há a mínima chance de mudarmos isso, mas existe a chance de passarmos por isso e termos de viver em constante atenção às palavras de Jesus. De passarmos por isso enquanto cristãos. Infelizmente, essas não são as únicas dificuldades que o discípulo de Jesus enfrentará. E o que tinha escopo internacional, apresentado assim por Jesus, agora se apresenta com escopo pessoal e com opressão e oposição ainda maiores. Veja, aqui os discípulos de Jesus, eles sofrerão graves perseguições, a ponto de serem fisicamente feridos. Os discípulos de Jesus serão levados a governantes. Mais uma vez, isso não deve ser razão para nós termos medo. Afinal de contas, essas serão oportunidades para testemunhar de Jesus e anunciar o Evangelho, que será pregado a todas as nações. Agora eu estou nos versículos de 9 a 13. Aliás, nem temer o que será dito em situações de julgamento será necessário, porque o Espírito Santo, ou seja, o próprio Deus, ele prestará auxílio, ele ajudará. A perseguição ela será tão intensa que irmãos serão traidores, pais trairão seus filhos e filhos matarão seus pais. Os discípulos de Jesus serão odiados. Por quê? Porque eles são de Jesus, porque eles seguem Jesus,
porque eles creem em Jesus, porque eles buscam o que Jesus busca. No versículo 9, na segunda linha desse slide, por minha causa vocês serão levados. É interessante pensar que Jesus, ele não prometeu o livramento de ninguém, mas prometeu que o Espírito Santo ajudaria na pregação. Eu creio que aqui cabe a frase de Tertuliano, ela foi livremente traduzida assim: o sangue dos mártires é a semente da igreja. E o que ele queria dizer com isso? Que nós multiplicamos quando há colheita. Quando o sangue dos cristãos, ele se torna a semente. Nós multiplicamos. Meus queridos irmãos e irmãs, fiquem atentos, como disse Jesus mais uma vez, porque ser discípulo de Jesus não é ter uma vida tranquila, pelo menos não da perspectiva que nós temos de tranquilidade. Jesus não ensina que segui-lo garante proteção para você e sua família. Jesus não ensina que se você tiver fé, sua vida vai prosperar, tudo vai dar certo. Pelo contrário, se tivermos fé, nós seremos odiados como Jesus foi odiado. Aliás, da perspectiva de Deus, isso sim faz parte do verdadeiro significado de felicidade. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Mateus capítulo 5, versículos 10 e 11, agora o 11. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Note bem a razão da perseguição, dos insultos, das calúnias. Pelo fato de ser seguidor de Jesus. Isso é quando você é demitido do seu emprego, porque seu chefe achava inadmissível você não mentir para os clientes. E você não mentia porque sabe que a mentira desagrada a Deus. Isso é quando você perde o seu marido, porque ele gostava quando você, mulher, se submetia às mais diversas formas de prazer sexual com ele. E você para com a vida que um dia teve, porque entende que a Bíblia ensina que o relacionamento íntimo do marido e da esposa deve ser exclusivo do casal. Isso é quando você tem seu carro depredado, porque as pessoas conhecem sua firme convicção contra o aborto. E você tem essa posição porque reconhece biblicamente a dignidade que a vida humana tem, mesmo intrauterina. Talvez você não saiba, mesmo porque esses assuntos, infelizmente, eles não interessam à mídia de massa brasileira. Mas enquanto nós desfrutamos de uma grande liberdade religiosa no Brasil, irmãos e irmãs em Cristo sofrem em outros lugares. Vejam essas notícias pelo site Portas Abertas. Aliás, eu peguei as notícias mais recentes. 45 cristãos são presos na Eritreia. Aliás, se você não sabe onde fica a Eritreia, rapidamente aqui. A Eritreia é um país que fica no continente africano. Deixa eu colocar ali para você. Bem no chifre da África. Cristão é morto na Índia. Cristã eritreia é torturada e presa em container. Cristão escapa de linchamento na Índia. Eu recebo várias mensagens atualmente das perseguições que têm acontecido na China, de igrejas sendo destruídas na China. Mais uma vez, entenda que essas perseguições, estes sofrimentos, somente são um pequeno reflexo daquilo que um dia será aterrorizante. Daquilo que um dia será como nunca for outrora. Seja no futuro ou seja agora, todos aqueles que sacrificam sua vida em prol do Evangelho, por causa de Jesus, continuam testemunhando a preciosidade da verdade bíblica àqueles que ainda desconhecem a graça salvadora de Deus. Fiquemos atentos, porque somos nós quem Deus usa e usará para que o Evangelho seja pregado a todas as nações.
aos povoados que temos aqui ao redor. Aos povoados que ficam um pouco mais distante daqui. Há lugares que o Evangelho ainda não chegou e somos nós quem devemos ir e pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Será fácil? Nunca foi e nunca será. Ainda assim, acontecerá. O Evangelho será pregado a todas as nações. Jesus, inclusive, ele continua ensinando que nesse futuro tempo, agora dos versículos 14 a 18, que nesse futuro tempo de perseguição intensa, a ordem é fugir e não olhar para trás. Nesse tempo futuro, esse sacrilégio terrível sobre o qual Jesus fala, que faz parte do conteúdo profético de Daniel e que marca um período de pressão intensa para que Israel aceite um falso Messias. Fique atento. Fique atento, porque nesse período aparecerão falsos cristos e falsos profetas que inclusive serão capazes de realizar milagres, tentando enganar os verdadeiros cristãos. Esse tempo ele será de tanta tribulação, sem paralelo na história, que Deus determinou que ele fosse curto, para que houvesse sobreviventes, homens e mulheres que pertencem a Deus. Interessante, mas não surpreendente, como o conteúdo de Marcos aqui tem semelhança com a linguagem do profeta Daniel, até mesmo na questão de livramento dos escolhidos. E para mim isso é uma clara evidência da soberania e da providência de Deus na proteção daqueles que são dele. Jesus, até aqui, ele tem respondido às perguntas dos discípulos, mesmo que, como no começo da resposta, o quando tinha mais a ver sobre o quando não do que quando sim. Jesus havia dito, quando ouvirem falar de guerras, ainda não é o fim. Quando essas coisas acontecerão, não será quando ouvirem sobre guerras. E depois ele disse, quando vocês virem o sacrilégio terrível. Perceba que Jesus ele está apresentando marcas do fim dos tempos, apesar de não haver aqui nenhuma data estabelecida ou revelada por ele. Sobre o sinal, a segunda pergunta dos discípulos, Jesus responde. Esse sinal é o Filho do Homem. Ele é o sinal. Ele é a única e a máxima esperança que se pode ter. Ele que aparece depois da tribulação e vai com seus anjos reunir aqueles que lhe pertencem. Ele que é o personagem principal da Bíblia e da nossa história. Ele que é o servo de Deus, o Alfa e o Ômega, em quem a história se converge e depende. Fique atento. O que Jesus disse não foi exclusivamente para os seus apóstolos. Lembrando que hoje em dia não há apóstolos, mas no versículo 14, Marcos faz um comentário no meio do discurso que ele mesmo narra nas palavras de Jesus. É uma colocação de Marcos. Quem lê, entenda. Não era somente para os apóstolos entenderem. Isso é para todos os leitores de Marcos entenderem e isso nos inclui. O versículo 37, o último do capítulo 13, que nós vamos ver com mais detalhes na semana que vem, Jesus diz, o que lhes digo? Digo a todos, vigiem. Jesus disse aos seus apóstolos para vigiar, mas ele disse a nós também. Nós fazemos parte desse todos. Vigiar, ficar atento, é uma ordem do Senhor Jesus que valia para os apóstolos e vale para nós hoje. Vale para os discípulos daquela época e também vale para os discípulos dessa nossa época. Precisamos estar atentos à palavra de Deus. É por meio dela que conheceremos as ordens de Jesus. E não há como sermos fiéis de obedecermos às suas ordens se não conhecemos a sua palavra.
Quando conhecemos as ordens de Jesus, nós nos tornamos capazes de fazer o que é certo, no poder do Espírito. Você tem feito o que é certo nesse tempo de pandemia? Os problemas que enfrentamos hoje são como nada quando comparados ao volume e ao peso da tribulação futura. Mesmo assim, são situações que requerem de nós conhecimento e sabedoria em como superá-las. E como você pretende fazer isso? Com o seu conhecimento de mestre e doutor? Com o seu cargo de advogado, juiz, engenheiro, pastor, funcionário público? Se não estivermos atentos, se não estivermos vigilantes, nós não nos atentaremos à sabedoria oferecida por Jesus. Não que a sua atenção a isso mudará o futuro, não é isso. Mas quando estamos atentos, nós focamos nossos olhos e os nossos ouvidos no alvo correto. Não é uma coisa, não é uma ideologia, é uma pessoa, Jesus Cristo. E é por amor a Ele, com a capacitação que Ele nos dá, que corajosamente testemunharemos. Até o dia em que estaremos com todos aqueles que um dia confiaram suas vidas a Deus. Já pensou decidir encontrar pessoas que estão ali porque você foi o veículo de Deus para anunciar o Evangelho para essa pessoa, para ela, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus parentes? Enquanto esse dia não chega, que tipo de vida você quer ter? A do tipo que sofre por querer buscar a sua própria vontade? Ou do tipo que sofre por causa do precioso nome de Jesus? Não se engane, sofrer não é uma opção, ainda que alguns sofrerão menos e outros mais. Mesmo assim, quando estamos atentos à palavra de Jesus, sabemos que o sofrimento que é gerado a nós por causa da morte dele é, na verdade, parte do verdadeiro significado de felicidade. Enquanto Jesus não volta, sejamos fiéis, porque Ele é, e em breve Ele voltará. Vamos orar? Senhor, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado porque na Tua palavra nós aprendemos a ficar atentos àquilo que Jesus nos ensina. E não somente por causa de eventos futuros, que talvez nós nem participemos, mas porque o que acontece hoje reflete essas questões do futuro e continuamos precisando da Tua sabedoria, Senhor, para agir corretamente, para cumprir com a razão pela qual nós existimos, Te adorando, Senhor, diante de tantas dificuldades que passamos. Senhor, ajude a nossa igreja, ajude a Tua igreja neste mundo, Senhor, a perseverar, a ficar atento e fazer a Tua vontade, para a honra e glória do Teu nome e para que outras pessoas, ao olhar para nós, percebam que existe uma razão pela qual nós vivemos e que quando for oportuno, nós bem alto gritemos. É por causa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Eu oro assim, Senhor, por causa dele, Jesus Cristo. Amém. Antes de encerrarmos nosso tempo hoje, vamos cantar mais uma música e que o Senhor nos ajude, enquanto esperamos a sua volta, estarmos vigilantes, atentos e vivermos para o louvor da sua glória. Até te ver
dependente só de ti. Tenham todos uma boa semana.